Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos chegando para mais um programa Mais Pará aqui pela 16.1. Hoje nós vamos falar com o Dr. Eduardo Costa, que vai nos falar sobre as perspectivas, da retomada econômica com a reabertura dos negócios. Temos também muita novidade dentro do nosso programa. Mais Pará está no ar. Ok, muito bem. Vamos que vamos, seguindo com o nosso programa. Hoje, a gente não chegou assim com muita, como é que eu posso dizer assim, disposição sim, mas com aquela alegria que nós deveríamos ter sempre dentro do programa em relação a muitas coisas que estão acontecendo no nosso país, no nosso estado, enfim, e pelo mundo afora, não é? Realmente há uma situação muito complicada, muito difícil. Eu estava acompanhando esta semana uma entrevista do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e ele falava exatamente no artigo 142 que dá, portanto, às Forças Armadas a condição de intervir para manter a ordem, e ele falava sobre a entrada a interferência, na verdade, de um poder no outro poder. E isto cria uma situação muito difícil, e aí ele estava comentando sobre o artigo 142 nesta possibilidade, que certamente criaria um transtorno muito grande na nação. E a gente, quando vê essa situação toda acontecendo, nos dá uma tristeza no coração da gente ver uma situação dessa acontecendo. Eu acompanhei no domingo passado, aquela movimentação lá em São Paulo, em Curitiba, em várias partes do Brasil, onde, inclusive, meu diretor, por gentileza, coloca as fotos aí na nossa tela aí, nosso monitor aí, e para que você possa ver, tá? Enquanto vai passando essas imagens aí, do que estava acontecendo, do que aconteceu na verdade. Queima da bandeira do símbolo nacional. Queima de bandeira, queimando a bandeira nacional. Terrível essas cenas. E aí, pessoas sendo presas. Na semana passada eu comentei, eu acho que de um vendedor que estava sendo multado, e eu não sabia, na verdade, qual era o estado, e isto viralizou. E um outro detalhe, e nos chama a atenção, e com tristeza a gente comenta que aqui no nosso estado do Pará, você pode ver imagens aí, algumas fotos aí, a gente não vai colocar imagens, não é isso? A gente não gostaria de comentar, mas essa é que é a grande realidade. É o cidadão sendo preso na rua. Eu cheguei a comentar que nós não estávamos num estado de defesa, num estado de sítio, para que essas coisas estivessem acontecendo. E a gente vê que certas atitudes estão levando o país para uma situação que nenhum brasileiro de bem gostaria de viver. Eu, pelo menos, não imaginava viver uma situação dessa hoje, em pleno século XXI, onde a bandeira do país, a bandeira do país queimada. E o mais interessante é aquelas pessoas dizendo que estavam pela democracia. Agora, isto nos mostra, nos faz entender que realmente são pessoas que estavam ali com um único propósito: criar um tumulto. Mas teve duas cenas, além dessa lamentável, quando estavam queimando, a bandeira, rasgando a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, o nosso pavilhão nacional. Nós tivemos mais duas cenas que me chamaram a atenção. Uma aqui no Brasil, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, onde um pai, ele identifica o seu filho no meio daquela
vamos dizer assim, que estava acontecendo, no meio daquela movimentação. E esse pai, ele vai até lá e ele tira o filho. E um detalhe interessante é que os manifestantes ali, ao verem o pai tirando o filho do meio daquela situação, eles ficaram olhando, ninguém interveio, e o filho tentando argumentar, e o pai tira ele dali. Aquele filho, ele foi persuadido, ele foi convencido a estar naquele movimento. E o outro evento, a outra situação, foi exatamente nos Estados Unidos, naquela onda que está acontecendo lá nos Estados Unidos, aqueles protestos, eles estão invadindo, quebrando lojas, em função da morte, né, do cidadão lá. Só que nos Estados Unidos foi a mãe de um jovem. A mãe. Ela partiu, ela foi para o meio da movimentação. Ela foi para o meio da confusão para tirar o filho de lá. E um detalhe, ela meteu o braço nele. Então, é esse tipo de coisa que está acontecendo. Nós estamos em pleno século 21 e não é possível que alguns ditos, abre e fecha aspas, né, intelectuais, entendeu? Ainda tenham cabeça tão do século. Que século então, diretor? A gente não sabe nem que século. A gente ficaria aqui comentando esse tipo de atitude o programa todo, porque realmente é muito difícil a gente ter que falar sobre esse negócio aí. Uma situação realmente terrível. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da economia do país, né? Da retomada econômica com o economista Eduardo Costa? É isso? Então vamos lá, doutor Eduardo Costa. Como é que vai ficar? Boa tarde, Juscelino. Depois de um longo debate sobre lockdown, isolamento horizontal, isolamento vertical, e depois dos dados do IBGE demonstrando que o Brasil, em função da crise que nós vivemos, chegou à triste marca de 13 milhões de desempregados, mais 5 milhões de desalentados, fazendo um total de 18 milhões de brasileiros, portanto, sem ter acesso a uma fonte de renda permanente. Observa-se no Brasil, e em especial no estado do Pará, um processo de abertura gradual do comércio. Então, Belém abriu, Ananindeua abriu, outras cidades estão abrindo, e a perspectiva é que os shoppings abram na semana que vem, e a perspectiva é que o comércio volte a movimentar, volte a circular renda, gerar emprego, gerar renda. Mas a pergunta se essa retomada, como é que ela vai se dar, ela não é tão simples de ser respondida. Até porque existem divergências. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes defende firmemente que nós vamos viver no Brasil um V. Então há uma perspectiva de queda do PIB para esse ano que já passa dos 5%, fala em 6% do PIB, mas o Paulo Guedes fala no V. Então, após a reabertura do comércio, o Brasil voltaria a crescer rapidamente. Há aqueles que também acham que nós vamos ter um V um pouco inclinado. Nós vamos chegar ao fundo do poço esse ano, uma queda do PIB de 5%, e a partir do ano que vem nós vamos observar uma retomada gradual da atividade econômica, da geração de emprego e renda, dos investimentos. Por outro lado, há outros dois cenários que são preocupantes. Muitos analistas acreditam na possibilidade de nós termos um U, ou seja, o Brasil vai chegar no vale esse ano e vai permanecer por talvez 2, 3 anos nesse vale, voltando a crescer num futuro de médio prazo. E há também muitos analistas que enxergam um L, ou seja, nós chegamos num vale e é uma perspectiva de nós termos uma década muito preocupante para a economia brasileira. O que vai definir o formato dessa retomada de crescimento? Se nós vamos ter um V inclinado, um U ou um L? Eu diria que nós estamos vivendo uma crise sanitária, então o primeiro fator a ser levado em consideração seria o aumento dos casos de contágio e novamente um novo colapso no sistema público de saúde. Então a importância daqueles que estão voltando a trabalhar, daqueles que estão voltando a circular, atenderem às recomendações de medidas sanitárias, usar máscara, evitar aglomeração, lavar as mãos, usar álcool, então evitar o contágio. Isso
ajuda a manutenção dessa reabertura gradual da economia. A segunda questão importante é a resolução dessa crise fiscal que nós estamos vivendo já no Brasil já há alguns anos. Então, nós vamos ter uma agenda importante, que é a agenda da reforma tributária. Nós precisamos de uma reforma administrativa. Os estados e a União e os municípios estão gastando nesse momento, e é necessário que se gaste, mas no momento seguinte é importante que haja medidas de ajuste fiscal, com o objetivo de diminuir o déficit público e reequilibrar as contas públicas. E um terceiro ponto que eu considero fundamental, condição sine qua non para essa retomada de crescimento, é justamente a superação da crise política. Então, essa instabilidade das instituições democráticas que nós estamos vivendo, esse antagonismo entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Poder Executivo Federal, isso precisa ser superado, porque nenhum empresário investe em uma situação de instabilidade. Então, a instabilidade política, o acirramento dessa disputa política pode ser decisivo para o formato dessa retomada. Então, eu diria que essa retomada depende de todos nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e fica um recado a todos aqueles que estão retomando as suas atividades normais, que cumpram adequadamente as recomendações sanitárias. Um bom sábado a todos e muito obrigado, Juscelino, mais uma vez pelo convite de participar do teu programa. Beleza, então vamos aguardar. Valeu, obrigado então, doutor Eduardo Costa, que participa conosco todos os sábados aqui, trazendo sempre uma informação muito importante para a gente acalmar. E falando em acalmar, agora a gente vai tomar uma água, é isso? Que é para acalmar, para ficar tranquilo, tomar um café, tomar um suco de maracujá, tá bom? Então valeu, e eu volto já, aguarde, porque tem muita coisa para você ficar sabendo.